para a gente iniciar. O pessoal está começando a entrar agora, só uns minutinhos a gente já inicia. Você fica à vontade, viu, Dênia? Quando você quiser. Ok. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos, tem muita gente entrando. Beleza. Juninho, grande Juninho, um abraço também, prazer tê-lo aí participando. Ó, Ayrton, bom dia, Ayrton. Lucas Tyson, também, social media também, lá da Estalo. Prazer tê-lo aí também na live. Esse conteúdo também, depois, o bom é que ele fica disponível também, né, Dani? Então, depois ele pode ser consultado também, então isso aí ajuda bem também. A gente também grava e coloca no IGTV, viu, eu? Para permanecer por mais tempo. Não, bacaníssimo. Até o pessoal que vai entrando agora, a previsão que a gente coloca na EDN, que seja de 40 a 50 minutos, né? Nós vamos fazer um formato de bate-papo aí. Eu vou trazer alguns tópicos e a gente vai fazendo um formato de bate-papo mesmo. E aí depois, se a pessoa também quiser mandar pergunta, na medida do possível, a gente vai respondendo também. Se você quiser, a gente pode, e eu iria dando um aquecimento aí, são 9h32, né? Acho que poderia, de certa forma, para quem ainda não te conhece, você poder se apresentar, e acho que a gente pode, antes de entrar no conteúdo, explicar para o pessoal qual o caminho que a gente vai percorrer hoje, assim, qual é o assunto e quais respostas a gente pretende dar na conversa de hoje. Acho que a gente pode dar uma aquecidinha nisso enquanto o pessoal vai entrando. Tá o que bom. você acha? Pode ser? Vamos lá então. Então, pessoal, bom dia aí. A gente cumprimentou algumas pessoas que entraram aí, não deu para falar com todo mundo, mas um prazer. Meu nome é Euler, eu tenho 39 anos, eu sou formado em Relações Públicas, sou pós-graduado em Comunicação Empresarial e há 16 anos eu comecei a atuar na área de comunicação direta. Fundamos uma agência de publicidade, sempre chamou Estalo Comunicação, e ano passado nós refundamos a empresa com o nome de Estalo In, onde nós mudamos o modelo de negócio, mudamos todos os processos, o conceito da empresa, demos uma atualizada, vamos dizer assim. Temos uma história aí também do início da Lotnet, né? Tivemos o prazer de trabalhar junto aí também. Foi muito legal. Paralelo a isso, atuei já como chefe de gabinete de deputado federal, um período aí também na política. Já dei aula por mais de 10 anos em faculdades como PUC, Anhanguera, Pitágoras. Já fui supervisor de merchandising também da Unilever. Então eu tenho uma experiência legal na parte de comunicação, que sempre foi meu forte. Então essa parte de marketing e comunicação sempre foi a minha área de atuação. E a ideia é que hoje é a gente fazer um exercício primeiro, para a gente atualizar a forma de pensar. Tem muita gente aqui ligada a vendas diretamente, e vendas, constantemente ela está passando por um processo de mudança. Então nós vamos fazer um exercício de pensar e depois vou dar algumas dicas práticas para que a gente consiga tentar ajudar, né, cada um dentro da sua realidade, mas dando dicas de venda e forma de pensar aí para todos, dentro da comunicação, dentro do marketing, navegando um pouco nessas áreas. Vamos começar então, assim, eu já queria de repente abrir, Dani, se me permite, primeiro agradecendo a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e participar. Como eu disse, eu tenho uma ligação muito forte com a Lotnet, e desde o início, então tenho um carinho muito grande, né, não só por você, mas pela empresa. Nossa, a gente falou um dia que, passada essa confusão, a gente tem que marcar de encontros, né, cara? Assim, tem pessoas que a gente considera como amigos, que a correria do dia a dia não nos permite que a gente tenha muito contato, cara. Mas eu te agradeço, viu, cara, pela sua disponibilidade. Não, imagina, é um prazer. Vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa que eu queria dizer para vocês num momento tão difícil também, apresentar soluções pode parecer muito vazio. Cada um tem uma realidade. Podemos estar falando aqui com profissionais júniores, profissionais sêniores, de uma área específica, de uma outra área de atuação. A gente pode estar falando com pessoas de comércio, de indústria, apesar que tem muita gente ligada à própria Lotnet, mas temos pessoas de áreas diferentes.
Então, o que eu queria iniciar é, qualquer coisa que for falado, adapte para a sua realidade. Não existe fórmula pronta, não é 2 e 2 são 4. Principalmente na comunicação, que não é uma ciência exata. Então, vou trazer para vocês raciocínios e vocês se adaptem. Eu costumo dizer que eu, como professor, atuando há muitos anos, eu acho que o melhor professor é aquele que leva o aluno a pensar, não aquele que ensina algo pronto. Você ensinar uma fórmula é muito fácil, agora você ensinar a pessoa a pensar, que é o desafio. Então, eu acho que o grande exercício que eu queria trazer para vocês hoje aqui é a forma de pensar. Vamos interpretar, e aí você vai trazer para a sua realidade. Pois bem, tem uma frase que eu gosto sempre de dizer, em algum momento da minha vida eu ouvi, e eu sempre trago ela, que é: não te torne escravos do último livro que você leu. E também não te torne escravos da última palestra que você viu. Não te torne escravos do último artigo que você leu. Caralho. Não te torne escravos de nada. Você tem que absorver o que você achar legal e trazer isso para a sua realidade. Então, nada que eu trago também é uma realidade absoluta, nenhum livro vai trazer verdades absolutas. A gente está vivendo um momento, né, de pandemia, que tanto se fala, né, de embasamento científico, porque a ciência falou do corona, porque assim, ninguém pode afirmar nada, é tudo muito novo. Ciência é experimentação, ciência é vivência, são anos de observação, de testes e tudo. Então você tem indícios, né, você tem dicas que a gente pode seguir e raciocinar em cima. Mas certeza só vai ter daqui a alguns anos. Então, a mesma coisa eu digo para qualquer informação que a gente trouxer, porque tudo muda muito rápido, enfim. Vamos lá, tem um conceito, pessoal, de uma palavrinha feia, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que chama metanoia. A metanoia, ela é um ato de mudar radicalmente a forma de pensar. Se vocês depois derem uma pesquisada, tem muito conteúdo sobre metanoia na internet, tem palestras, tem livros, e é a atitude de mudar radicalmente a forma de pensar. E por que eu estou colocando isso para vocês? Para a gente começar aqui a falar de marketing, falar de comunicação e dar dicas, você tem que pensar que a primeira coisa eu preciso abrir minha cabeça e a forma de pensar, porque senão, se for para você fazer tudo da mesma forma, você não precisava estar tendo dicas aqui. Então, depois pesquise sobre metanoia, é algo bem interessante que pode ajudar vocês, seja na vida profissional ou na vida pessoal. E aí eu vou falar com vocês aqui, quando a gente fala de vendas, como você pode ter o mesmo resultado, como que você pode ter resultados diferentes se você faz as mesmas coisas sempre. Se você faz da mesma forma, provavelmente você vai ter o mesmo resultado. E se nós estamos falando aqui de ter resultados melhores, a primeira coisa que nós temos que pensar eu preciso fazer diferente. E fazer diferente tem todo um cenário aí que envolve comportamento. Desde a pré-história, nós evoluímos enquanto humanidade, nós evoluímos sendo acomodados. Nós não evoluímos para correr atrás, para buscar, nós evoluímos para ser acomodado. A gente buscava a caça, alimentava e descansava na caverna. E nós viemos desse comportamento, a nossa evolução foi de economizar energia. E esse exercício de quero mais, de busca, ele tem que ser diário. Se você não se motivar diariamente, você não buscar diariamente os seus objetivos, o seu corpo, a sua mente, ele vai sempre tender a acomodar, a ficar parado, à zona de conforto. Então, esse exercício de buscar, ele tem que ser um exercício diário para todos nós. Então, eu sei que isso aqui é meio autoajuda, mas não tem como a gente falar de vendas, não tem como a gente falar de buscar resultado, se a gente não começar a fazer um exercício de pensar. E baseado no pensar, eu preciso evoluir e buscar mais. E aí vem uma boa notícia. Se o pessoal está nessa live, já tem uma coisa interessante, porque eu estou querendo buscar algo. Tem uma pesquisa de uma consultoria americana que chama Gartner, é uma das maiores consultorias do mundo, que ela diz que apenas 20% dos profissionais, eles estão preparados para alavancar a própria carreira. E isso é muito interessante, porque a cada 10 pessoas, 2 estão preparadas para evoluir da sua carreira. E evoluir na carreira tem uma série de conceitos aí cada um vai ter o seu, o que é evoluir, mas o que eu quero trazer para vocês a cada 10 pessoas, somente 2 querem mudar a forma de pensar e executar suas tarefas. E nós estamos nesse quarto momento, nessa quarta revolução da humanidade, e isso requer mudança de comportamento. Então, assim, eu ainda não comecei a dar nenhuma dica, daqui a pouco eu vou falar de algumas dicas práticas,
mas nesse primeiro exercício de pensar, eu quero trazer essa boa notícia. Aliás, eu não sei se é boa, talvez boa para nós que estamos aqui, né? Mas a cada 10, somente 2 querem mudar realmente a forma de pensar. Vou fazer um depoimento. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu não sei se eu comentei isso com você, eu vendia curso de inglês, né? E eu era gerente de vendas. E todo gerente, na minha concepção, toda liderança, ela tem como a melhor forma de demonstrar atitudes é através do exemplo. E eu lembro, cara, que a sede onde eu trabalhava era no miolo da Savassi, eu tinha que subir a Pernambuco para pegar um ônibus para fazer as visitas. E eu fazia isso nos sábados. Eu lembrava que eu subia com a minha pastinha para fazer as vendas, passava pelos barzinhos, Salsalito, não sei se você é desse tempo, né? Salsalito, passava ali a galerinha tomando cerveja, tipo, 9 da manhã, 10 horas da manhã. Eu fazia as minhas vendas, voltava, cara, e a galera continuava tomando cerveja. E eu pensava, eu falei assim, cara, eu tô no caminho certo, porque eu evoluí, ganhei dinheiro, e a galera tá aqui sentada tomando cerveja. Então, o que eu vejo, o que eu gosto, quando você fala do Gartner, que 20% das pessoas estão preparadas para alavancar a carreira, eu falo assim, legal. Quer dizer que dentro desse universo aqui, sei lá, de cada 10 pessoas, eu estou dentro das 2. E as pessoas estão assistindo esse vídeo, estão nessa mesma vibe, né, cara? Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Ou seja, eu vejo isso de forma positiva, né, cara? Pois é. E isso, assim, é o conceito básico de sucesso de vendas, né? Atitude, o querer, vontade. Então, por isso que eu estou fazendo esse exercício aqui de reflexão, enfim. Bem, pois vamos pensar agora uma coisa falando de vendas. Sempre na comunicação, sempre na hora de falar de vendas, nós sempre pensamos em público-alvo. Público-alvo eram informações superficiais sobre o nosso público. Você falava de idade, classe social, onde morava, se era casado ou não, se namorava, mas eram informações superficiais. E você direcionava a sua comunicação baseado nisso, né? E a comunicação que eu falo é o direcionamento de vendas, a transmissão de mensagem. E com o advento do digital, nós passamos a falar para personas. Qual que é a diferença do público-alvo para personas? A personas, você entende o comportamento, seja da marca ou seja da pessoa. Então, aquele público-alvo, ele tem querer, ele tem desejos, ele tem sonhos, ele tem vontades, ele tem práticas no dia a dia, ele frequenta locais, né, ele tem gosto pessoal. Então, você começa a entender comportamento de pessoas. E aí eu faço já uma... pra gente, por favor. Qual que é a diferença do público-alvo para a persona? Público-alvo, se eu fosse... Vamos falar que nós estamos na Lotinete falando de uma campanha de venda de loteamento. Se eu fosse pegar um loteamento em Lagoa Santa e eu fosse falar uma comunicação para público-alvo, a gente teria, Lagoa Santa, vamos falar aqui, majoritariamente masculino, mas com influência feminina, de 25 a 45 anos. Vamos colocar aqui, Lagoa Santa, mora em tal lugar naquela região, a maioria casado ou noivo, para primeira ou segunda moradia. Você pegava informações mais superficiais e fazia uma comunicação para aquela região. Quando você fala de persona, você já começa a entender que esse público frequenta locais, ele tem comportamentos de desejos de compras para investimento ou não. Você consegue segmentar o comportamento da pessoa. Eu consigo falar para ela, separar a pessoa que ainda está no início de uma pesquisa de compra para uma pessoa que já está numa fase de decisão. Eu consigo produzir conteúdo e medir pelo clique dela, pelo tempo que ela fica no seu site, pelas respostas que ela te dá no comportamento digital, pelo rastro que ela dá, você começa a pegar informações do comportamento dela. E você começa a falar em momentos específicos, você começa a falar de forma que você pega questões mais específicas da pessoa. Você para de falar para a massa e fala mais para o indivíduo. Então, baseado no comportamento, e principalmente no rastro que ele deixa na internet, você começa a selecionar desejos, atitudes, vontades, hábitos. Legal. É mais ou menos isso. É muito mais profundo, né, cara? Muito mais profundo. E aí você para de falar para a massa, então você para de simplesmente dar aquele tiro de canhão para falar para muitas pessoas e você começa a falar para o indivíduo. Pois bem, aí eu vou perguntar para você que trabalha com vendas, você que tem o seu público-alvo, tem a sua persona. Você, na hora de vender, você
somente vende o seu produto, o seu discurso, ou você ouve o seu cliente? E essa é uma reflexão que cada um já tem que fazer de forma individual. Você ouve o seu cliente ou você vende o seu discurso? Porque se eu tenho um produto pré-formatado, com características, com benefícios, enfim, com as informações que eu preciso passar, eu tenho um discurso pronto. Mas se eu consigo hoje falar para o indivíduo, eu não preciso ouvi-lo primeiro? Então, o primeiro exercício que você tem que fazer é: eu falo com indivíduos, eu não falo mais somente com grupos. Eu posso falar com grupos. Posso contribuir aqui com uma coisa? Claro. Ontem a gente teve uma reunião, cara, com os gerentes de vendas da Lotnet, e eu estou vendo aqui, o Daniel está aqui presente, e um dos exercícios que nós fizemos ontem é entender profundamente quem é que está comprando nesse momento, cara. Eu falei assim, galera, a gente precisa entender quem são esses caras, quais são as principais motivações, qual que é a composição familiar dessas pessoas, cara, da onde que vem, o que que come, o que que bebe, realmente entrar no entendimento profundo, porque isso é importante. O Ayrton está aqui também, falando, o Ayrton também é gerente da Lotnet. Que é isso, né, cara? É compreender profundamente as motivações dessas pessoas, né? Sim, sem dúvida. E aí nós vamos encerrar, já estou indo para encerramento dessa primeira fase, de raciocínio, essa coisa do pensar que eu queria trazer, para a gente para umas partes mais práticas, mas eu queria trazer um outro dado. Tem uma outra consultoria americana, chama McKinsey. É uma consultoria americana que tem mais de 27 mil funcionários, eles são gigantescos. E eles trouxeram um dado, no final de 2018, que 8 a cada 10 profissionais sabe da necessidade de mudança, se digitalizar, de treinar, de estudar, mas que somente desses 8, somente 2 que conseguem, que realmente saem do lugar. Então, o que eu estou trazendo para vocês nós, enquanto profissionais, nós temos um oceano para navegar se a gente conseguir mudar nossas atitudes e a forma de pensar. Então, mais uma vez, nós somos tendentes à inércia. Se a gente começar a ter atitudes de realmente abrir a nossa mente e buscar, já é um meio passo para o sucesso garantido. E aí, o que eu quero colocar para vocês, então, para encerrar? O que eu falei, essa forma de raciocínio resumida até agora? Para ter sucesso, a gente precisa, primeira coisa, se movimentar, sair do lugar, ter atitude, parar com o negativismo. Pessoas aí que têm fé, que acreditam em Deus, né, que são cristãos, tem uma frase que eu gosto muito, fala que a reclamação é o louvor do diabo. Então, que as pessoas que gostam muito de murmurar, de reclamar, é um louvor que ela não dá a Deus. Então, para quem acredita, reclamação não vai trazer nada para você. Só vai contaminar, só vai ser pessimista. E se tem uma coisa que não vai te ajudar na vida é reclamar. Agora, também não é ser positivo bobo, né? Ser positivo inteligente. Então, a primeira coisa é se movimentar. E a segunda coisa, e isso aqui vai ser uma dica que daqui para frente, se vocês não ouviram, vocês vão ouvir muito na carreira de vocês. Qualquer área, para ter sucesso daqui para frente, tem que entender de gente. Tem que entender de pessoas. Por que eu estou falando isso? Nós estamos falando de cada vez mais robôs, big data, tecnologia, né? Fala-se da máquina substituir o homem. Mas o que a máquina não vai conseguir fazer é entender de gente. Então, se você hoje fizer um curso aí, qualquer um, ligado a comportamento humano, você pode ser médico, você pode ser corretor, você pode ser o que for. Vai ajudar você na sua carreira. Entender de gente é o fundamental. Você parar para pensar, quando você fala de Big Data, né, o acúmulo de informações, tudo, sempre fala do comportamento humano. Então, entenda de gente que você tende a ter sucesso aonde quer que você esteja. Só que isso vai exigir da gente um exercício muito grande, que é aprender a ouvir. A gente gosta sempre de impor, levar pronto. A gente não ouve. Então, eu queria encerrar esse primeiro momento, essa reflexão, essa forma de pensar tudo com isso. Atitude e entender de gente. Isso a gente resume bem esse início do que eu queria trazer para vocês. E eu queria agora começar a falar de algumas coisas da parte mais prática da coisa. E eu vou começar a dar uma lista de dicas, e aí fica à vontade aí, Dani, para interromper, para perguntar, para acrescentar. Primeira coisa, isso a gente fala muito lá dentro da Estalo, que é experimentação. Nós precisamos experimentar mais. O ano de 2020, ele está mudando muito por questões dessa pandemia mundial.
mas ele era considerado o ano da experimentação. Se você parar para pensar, até 2030, a cada 10 funções, 4 ainda não existem. Se 4 profissões até 2030, a cada 10 não existem, quer dizer que vão surgir muitas coisas. E para surgir, nós precisamos de experimentação. Então você, na hora de vender, você tem experimentado de forma diferente? Ou você vende da mesma forma há 1, 5, 10, 15 anos? Porque se você vende da mesma forma há um mês, você já está desatualizado. Por quê? O comportamento das pessoas está mudando muito. O que dá certo ou não pode ainda não ter sido inventado, pode não ter sido descoberto. Se vocês pararem para pensar, há um tempo atrás a gente ia comprar uma geladeira, você ia até na loja, você ia até o shopping e perguntava ao vendedor as informações. Hoje você chega num local, você sabe mais muitas vezes do que o próprio vendedor, porque você tem informações, enfim. Então, a primeira coisa que você tem que pensar enquanto vendas, mude seus processos, mude a sua forma de abordar, mude os seus formatos. Cargos vão ser criados. Então, de repente, a Lotnet, de repente, é o mesmo modelo de outras empresas. Repense. Você não tem que criar um cargo de ligação entre o corretor e as pessoas. Você não tem que criar um cargo de pesquisa da pessoa antes de entregar para o seu corretor. Você não tem, eu não sei. Mas a primeira coisa é experimente. Você, corretor, a gente tem casos de corretores que trabalham com isso há 40 anos, há 30 anos, 20 anos. E eu tenho certeza que muita gente que está vendo a gente aqui agora sabe disso. Se você faz a mesma coisa há muito tempo, a chance de você estar fazendo algo errado ela é muito grande. Então, experimente. Essa é a palavra, uma dica para você vender mais. E experimentação, gente, ela é subjetiva. Ela vai ser, a realidade vai ser diferente para cada um. Mas se você, dentro do que você faz, cara, eu vou tentar algo novo. E tenta mensurar de alguma forma. Uma forma de abordar, uma forma de comunicar. Se é pelo telefone, eu vou tentar pessoalmente. Se eu tentava volume, eu vou tentar dar qualidade agora e de falar com menos pessoas. Pô, hoje deu certo, então amanhã eu vou tentar outra forma. Experimente e vai anotando e compartilhe. Porque quanto mais experimentação, mais coisas vocês vão descobrir. Mais uma vez, a cada 10 profissões, 4, até 2030, 4 ainda não existem. Então, nós vamos ter muita novidade. Cara, eu bato demais nessa tecla. Eu acho que teve um momento Lotnet que a gente fez sobre isso, que diz o seguinte: é impressionante, cara, como que a gente mensura coisas na nossa vida que, de certa forma, são pouco importantes. Por exemplo, a gente sabe quanto que é o consumo do nosso carro, por exemplo, né? Mas poucos profissionais de venda, eles têm uma mensuração do seu funil de vendas, né, cara? Exatamente. É impressionante, cara. Eu faço um desafio para quem estiver nos escutando aqui. Não só os profissionais de vendas, mas no momento que você começa a mensurar coisas muito pequenas, cara. Sei lá, número de contatos que você faz para o número de visitas que você realiza. E o número de visitas que você realiza para o número de vendas que você faz. Se você calcular só isto, você vai entender que existe um número mágico lá, que é o seu índice de conversão. E quando você começa a se atentar a isso, você começa a melhorar os seus índices e seus números. Então, assim, se a gente controla o consumo de gasolina, que no meu ponto de vista é algo pouco importante, por que não cuidar de algo super importante, que é a nossa receita, né, cara? É o nosso ganho. É super importante que você está levantando, cara. A nossa cultura, nós brasileiros, nós não fomos preparados para ter planejamento. Quem aqui teve uma aula de consultoria financeira quando era novo, preparar para guardar um dinheiro? Você vai no Japão, uma criança de 4 anos, ela ganha uma mesada do pai, ela já sabe que ela tem que guardar uma parte ali para reinvestir. Nós não tivemos esse treinamento, né? Nossa cultura não é para isso. Então, assim, e aí falar, mas eu ganho pouco, é muito fácil falar para quem ganha mais. Cara, se você ganha 100, você guarda 1. Se você ganha 1.000, você guarda 10. Se você ganha 10.000, você guarda 100. Mas você tem que guardar. E seja pouco ou seja muito. Você não vai chegar em lugar nenhum se você não se planejar. E o planejamento é base para tudo, principalmente para vendas. Eu, em 2003, eu era vendedor da Unilever. Eu lembro que eu tinha metas, eu tinha uma linha de produtos muito grandes. E eu tinha todos os clientes. Se eu não soubesse o que eu precisava vender para cada um antes de entrar na loja, eu não tinha a mínima condição de vender uma linha com mais de 40 produtos e com metas diferentes para cada um, né, com volume, enfim.
Vamos lá, vamos para a segunda dica, que por coincidência ela fala de planejamento também. Para eu tornar especialista de vendas, eu tenho que ser focado também em nichos. Por quê? Se eu falo que cada vez mais eu preciso entender do comportamento humano, eu preciso entender do que eu vendo, porque eu vou ser exigido para falar disso. Eu preciso saber muito. Não é melhor ser especialista no meu público, ou no meu produto, ou na profissão que eu sigo. Para você vender, você vai ser exigido, você vai ter que passar uma série de sentimentos, daqui a pouco eu vou falar de credibilidade, segurança, mas você precisa entender. Então, a segunda dica que eu posso dar é, tente nichar. Nichar comportamento de pessoas, nichar produtos. Então, por exemplo, a gente fala da Lotnet. Você vende um produto muito específico. Cara, para você vender loteamento, você não vai saber só daquele produto. Você tem que saber de financiamento, você tem que saber de economia, você tem que saber de as pessoas compram por quê. Segunda moradia, o que ela busca? Não é só aquela segunda casa, não. Ele busca tranquilidade, ele busca sossego, ele busca valorização, ele busca mais espaço para a família. Entender do público, talvez valha a pena você nichar. E aí, mais uma vez, trazendo para a realidade, nichar. Você pode entender da sua profissão, do seu produto ou serviço e do seu público. Você pode vender para público específico também. Então, a segunda dica que eu dou é nichar. Você precisa entender muito bem do que você fala e do que você faz. Terceira dica. Venda solução. Não venda seu lote. Não venda seu produto específico. Se você vende um produto ou serviço, ele é a consequência de algo. E se você parar para pensar, se você hoje é vendedor de doce, se você é vendedor de água, se você é vendedor de lote, e você vende seu produto, você está mais atrasado do que o Henry Ford lá na década de 30, 40. Por quê? Se for para fazer o mesmo carro, na mesma cor, da mesma forma, em linha de produção, não precisava ter criado o carro rosa para mulher, não precisava ter criado o carro conversível, esporte. Por quê? A gente vende desejos, sentimentos, sonhos. Todo produto, ele tem o que a gente chama de brand content, né? A marca tem o brand content, os produtos têm, que é tudo associado. Você compra uma Mercedes ou você compra um Uno, são carros totalmente diferentes que eles vendem coisas diferentes. Então, um vende status, tudo bem, mas o outro vende economia. Um vende segurança, o outro vende comodidade. Então, os produtos, eles são relacionados a sentimento. Então, você vende uma solução. Então, quando você vai vender, o seu público tem vontade, desejos, hábitos. Então, faça um briefing do seu cliente antes. Quando você receber um lead, se ele não tiver sido nutrido ainda, se ele não tiver no momento mais evoluído da compra, tente entender, de alguma forma, o momento. Porque às vezes você está oferecendo algo que a pessoa não quer. Você pode estar focando num conforto e o cara está precisando de localização. Então, o produto que você vai vender, o serviço que você vai vender, o conceito que você vai vender, ele precisa estar atrelado a comportamento de pessoas. Então, venda a solução, não venda produto ou serviço. Ok? Muito legal. Agora, para ter essa capacidade, né, eu vou voltar um pouquinho aqui no que você falou, que é na questão de que o vendedor tem que criar o hábito de escutar a pessoa, né, cara? Porque não adianta, porque o que eu vejo no mercado, muitas vezes, é pegar o telefone, desembolar, falar, para lá, o produto é isso, o produto é aquilo, que você tem vantagem disso, aquilo, aquele outro, e a pessoa às vezes não quer saber disso, né, cara? Assim, então, tem que ter um pouco de tranquilidade, calma, para entender a necessidade do cliente e realmente, cara, vender solução. Pegando o nosso exemplo, o lote é um pedaço de terra, mas é um pedaço de terra que traduz o quê? Quais são os benefícios que são levados daquele produto? Quais são os desejos? O que está linkado com aquele conceito que foi desenvolvido, né, cara? Muito exatamente. Importante, e se você for pegar o raciocínio desde o início, o que eu falei? Primeira coisa, exercício de pensar, mudar de hábito. Segundo, de pesquisar, eu preciso querer, eu preciso ter vontade. E terceiro, eu preciso entender de gente. Se você for parar para pensar, as coisas estão ligadas. Aí você vai falar assim, Dani, mas a minha meta precisa ser batida, eu tenho que ligar para 100 pessoas hoje. Aí vem o que eu falei da experimentação. Será que ao invés de falar com 100, você não precisa falar com 10?
mas com mais qualidade? Bem, De repente, ouvindo mais, entendendo mais e direcionando a sua abordagem de acordo com aquilo? Muito Então, legal, né, muito legal. apresenta essa realidade. Muito legal. Próxima dica, Dani, e aí é a minha especialidade, né? Comunique-se bem. Nós, o tempo todo, nós vendemos uma imagem. Se você parar para pensar, quando você entra numa loja para comprar um sapato, comprar uma roupa, a postura do vendedor já é o início da venda. A forma que a pessoa vai olhar para você, a forma que ela está... Se tem uma pessoa escorada no balcão, ela está escorada, ela já te vende uma atitude de preguiça, enfim, né? Aí é uma leitura corporal. Agora, você precisa entender que as pessoas hoje têm que confiar em você. Então, por exemplo, se a gente falar de um corretor, não tem como você ser um bom corretor se você hoje não tiver uma boa rede social. Você tem um conteúdo apropriado para falar para o seu público? Você transmite segurança, credibilidade? E aí vem o que eu falei também no início. Você pode hoje falar de financiamento, você pode falar de caráter, e você vai vender para a pessoa um sentimento de eu posso confiar no ser humano. Não adianta a gente querer que as pessoas nos entendam simplesmente como uma máquina, porque nós estamos falando para pessoas. Então a primeira coisa que a gente vende é uma imagem. E a imagem as pessoas absorvem no primeiro momento. No segundo momento, vai absorver outras coisas. Mas você, como vendedor, você tem que ter uma imagem. Então você precisa se comunicar muito bem. Você precisa falar muito bem. Então um corretor que conjuga o verbo errado, ele pode ser muito, às vezes, simples, ele pode passar isso, mas se de repente você está comunicando com uma pessoa que tem uma cultura maior, você vai deixar de passar, de repente, uma segurança para essa pessoa. Então você tem que procurar sempre se evoluir, aprender, falar melhor, gesticular melhor, comunicar melhor. Eu quero ter um conteúdo apropriado na minha rede social. Então se eu tenho uma rede social e eu falo só de política, ou eu falo só de religião, de repente você não pode transmitir algo de ser bitolado. Não tem problema você falar de política, não tem problema você falar de religião, mas você não pode ter um conteúdo variado pensando que as pessoas estão te vendo. E hoje é comprovado que, por exemplo, quem procura emprego, as empresas pesquisam a rede social da pessoa. Então, às vezes você é uma pessoa que transmite só um tipo de coisa e pode parecer que você está exagerando em algo. Então, pense na imagem. Você precisa se comunicar muito bem. Eu vou fazer um parênteses aqui para contribuir. Existe um estudo que diz que, mesmo de forma inconsciente, a gente faz um julgamento das pessoas nos primeiros 5 segundos que a gente bate o olho nela. Então, você bateu o olho nela, em 5 segundos você faz uma pontuação. Você fala assim, cara, esse cara é assim. Você faz um pré-julgamento. E a imagem está tão associada a isso, eu não sei, é um estudo muito antigo, que os sociólogos colocaram um menino no metrô de Nova York pedindo dinheiro. Não sei se você sabe desse estudo. Isso é muito antigo. Não. Que o cara tinha que chegar e falar assim, olha, eu acho que o metrô custava $2. Aí o cara chegava e falava assim, olha, eu tenho $1 aqui, eu esqueci minha carteira em casa. Você me empresta $1 para eu voltar para casa? Em 1 hora, esse menino, ele conseguiu $5. Só que depois, na segunda hora, eles colocaram uma roupa social no menino. Em vez de ele estar vestido de estudante, colocaram uma roupa social. E ele fez a mesma abordagem. Falou assim, olha, eu tenho $1, você me empresta $1 para eu voltar para casa? Ele conseguiu $25 em 1 hora. Ele conseguiu 5 vezes mais, porque ele estava adequadamente vestido. Então, cara, é impressionante como que isso que você está falando, que é a questão da apresentação pessoal e a forma que você se posta, ela faz diferença. Com um agravante maior hoje. Nós somos apresentados o momento inteiro pela vitrine rede social. Que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. E hoje é isso que eu estou falando. Hoje nós somos, você falou tudo, a rede social é uma vitrine. Então você saber trabalhar é a melhor dica. E aí eu já emendo com a próxima. Produza conteúdo. Pensa o seguinte, a rede social é como se fosse a Globo, a SBT, a Band. Você só vai assistir aquele canal se ela te oferecer algum conteúdo. Se você ficar vendo só propaganda, você não vai ver. Então, se na sua rede social você só posta anúncio de lote, a pessoa não vai querer te ver. Se você fica somente emitindo
propaganda de alguma forma, e essa propaganda entenda-se, cada um adapte a sua realidade, você não vai conseguir prender a atenção de ninguém. Então, por que você não produz conteúdo? Então, se você é um corretor, você vende, você foca a sua vida na venda, então por que não você não pode produzir um conteúdo com dica de investimento? Você pode falar de tipo de financiamento, você não pode falar por que morar no bairro, arquitetura, por que morar na região tal, valorização de uma região. Você pode falar daqueles assuntos relacionados ao seu cotidiano, ao seu negócio. Né? Isso para a marca chama brand content, né? Tudo que está relacionado à marca. Então você pode começar a produzir coisas que são ligadas à sua imagem, credibilidade, segurança. Quando eu for comprar lote, poxa, eu estou acompanhando o Dene na rede social. O Dene fala de melhor investimento, fala de como financiar, fala de melhores regiões para morar. Falei, cara, eu vou comprar com o Dene. Ele não vai só me vender um lote, ele vai me dar dica, ele vai me orientar, ele vai ser um consultor. Então, produza conteúdo na sua rede, na sua comunicação. É uma dica fundamental também para você vender bem. Outra dica, conheça a fundo a sua concorrência. Não tem como você vender se você não entender da sua concorrência. E mais uma vez a gente volta lá no início, isso requer atitude, isso requer boa vontade, isso requer estudo. Conhecer a concorrência é fundamental, porque não existe nada pior ou melhor do que nada. Depende da pessoa e do momento. Você não vai falar que uma Mercedes é melhor do que um Uno. É melhor para quem? Se você não tem condições de sustentar uma Mercedes, para você ela é um desastre. Então, a Mercedes, ela vai ter o seu público, o seu comportamento, o seu brand content, né? E o Uno vai ter o dele. Então você precisa entender quem é seu concorrente. Eu não estou falando que a Mercedes é concorrente do Uno, mas na hora de você vender, o que está no seu entorno? Quem que é seu concorrente direto? Quais são os pontos fortes dele? Quais são os pontos fracos? Não adianta o seu concorrente ter a melhor localização. A sua localização não é legal. E o cara fala, bicho, eu preciso morar aqui do lado, porque aqui eu comércio e a minha mãe anda de cadeira de rodas. Cara, o que você vai focar? O que você vai falar? Você precisa entender do seu concorrente, você precisa saber qual que é o diferencial ou não dele. E isso é um erro muito, muito comum em vendas. Você vai falar, você aborda, e muitas vezes você fala, nossa, olha que lindo, sendo que o seu concorrente é muito mais lindo. Seu argumento tinha que ser outro. Seu argumento tinha que ser custo-benefício, ele tinha que ser localização, ele tinha que ser preço. Eu não sei. Então, seja qual for o seu segmento, você precisa entender do seu concorrente. Principalmente quando a gente fala de lote aí, né, no segmento que a Lotenet atua. Tem uma palavrinha na comunicação, que é uma palavrinha meio complicadinha, mas ela não é difícil de entender não, que é o inbound. A dica que eu dou para vocês é, tenha o raciocínio de inbound. O que é o inbound? O inbound é uma constante comunicação com o meu lead, né? com o contato. Então, um corretor, por exemplo, ele vende a longo prazo. Ele tem um produto que a decisão de compra não é por impulso. Então, a jornada do consumidor, ela é uma jornada maior. Se você tiver uma comunicação com ele simplesmente assim, hoje, e nunca mais falei com ele, a chance de você vender vai ser mais difícil. O que o inbound faz? Você produz conteúdo, e aí, falando tecnicamente, né, quando você tem um apoio de softwares, de tecnologia, de profissionais, ajuda muito. Mas você no dia a dia, você pode fazer isso também. Então você pode produzir conteúdo que, se alguém entrou hoje aqui, fez uma pesquisa de preço, enfim, e você viu que é uma pessoa que está na fase de comprar, você já fez algum tipo de abordagem, produz algum tipo de conteúdo para essa pessoa. Quando você tiver alguma nova oportunidade, quando você tiver algum tipo de novidade, seja da região, seja daquele conteúdo, seja, igual eu falei, do brand content, né, do financiamento, saiu uma novidade da Caixa, tente manter um contato regular com esse público no que você considerar a jornada do consumidor. Então, não descarta logo de cara, não. Quando você pega softwares de tecnologia, as empresas que... Por exemplo, você pega uma grande construtora, ela tem um volume muito grande de descarte de lead. Então, eles descartam a pessoa no início.
toda vez que você pega aquilo ali, você requenta de alguma forma, você faz uma comunicação nova, você consegue vender. E aí a gente está falando, claro, de massificação, de volume maior, mas você, enquanto corretor, insiste um pouquinho a mais, que eu tenho certeza que você vai conseguir efetivar a venda. Você me fez lembrar de uma coisa muito legal. Esse final de semana, né, a gente está inserindo uma atividade, pelo menos para mim foi nova, nesses momentos de coronavírus, que são as atividades domésticas, né? Aí fui mexer nas gavetas e encontrei o meu convite de formatura, que eu não vou falar o ano aqui para ninguém descobrir minha idade, né? E aí tinha uma professora, que eu lembro que na época a matéria, novidade, era relacionamento com cliente, CRM. E ela comentou que uma padaria, o dono tinha um caderninho, que ele anotava as contas das pessoas, quando existia ainda aquela história do crédito no caderninho, mas ele anotava também, o Josué tá rindo aqui da minha idade, sem vergonha. Aí, já fez 2 piadinhas com a minha idade. Aí ele anotava lá a data de nascimento da pessoa e anotava as preferências de consumo da pessoa, tipo assim, o leite que ela gostava, o tipo de queijo que ela gostava, a carne que ela gostava. O que ele fazia, basicamente? Nos dias de aniversário, ele ligava, e quando chegavam os produtos que a pessoa gostava, ele ligava para a pessoa. Então, a pessoa se sentia constantemente no momento de atenção, de carinho, né? Assim, que eu tenho batido ele, de alguma forma, já trabalhava a persona dele, ele estava à frente do tempo. Já trabalhava a persona. Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo, cara, mais do que nunca, o ser humano sempre quis atenção. O ser humano sempre quis que ele tenha um diferencial. Isso faz parte da nossa natureza. Mas, cara, nesses momentos, ainda mais. O que surge uma puta oportunidade, né, Euler, para os profissionais de vendas. Não é ligar para vender. Dúvida. Vamos ligar para se relacionar. Vamos manter. Talvez a dica principal hoje seja ligue para ouvir. Vai ser a melhor forma de você vender. E as coisas aqui, como eu construí um raciocínio aqui para apresentar, estou indo para a penúltima dica, para a gente encerrar, mas a penúltima dica é: seu melhor consultor é seu cliente. Eu quero vender. O seu melhor consultor é seu cliente. Ele vai te dar todas as informações que você precisa para você vender para ele. E aí já é uma coincidência com o que a gente vem falando aqui. Agora. Nas minhas anotações eu até coloquei aqui, ele te dará todas as informações que você precisa se você se comunicar bem com ele. Então, olha o que nós construímos desde o início. Eu pensei, eu estou testando formas diferentes, eu estou abordando, eu estou vendendo uma imagem, eu passo credibilidade, segurança, eu transmito conteúdo. Quando eu chego diante dele, eu já tenho toda uma estrutura de confiança. E aí, claro que eu estou falando que não é sempre que você vai ter vários contatos com esse cliente, mas eu estou deduzindo que em alguns momentos, em alguns casos, você vai ter. Então, eu já tenho toda uma imagem construída que eu vou ter a confiança dele que ele vai me dar informações que eu preciso. E muitas vezes, você não vai precisar ficar falando de 30 argumentos se ele só quer um para comprar. Então, tem situações, por exemplo, eu trabalho com comunicação, eu trabalho com muita pesquisa. Recentemente mesmo, eu entrei em vários anúncios de empresas que venderam apartamento, e desde apartamentos populares até apartamentos mais caros. E aí a abordagem que muitas vezes era feita era uma abordagem pré-formatada, que ela não queria me ouvir. Ela queria saber se eu tinha dinheiro para comprar ou não. Quando eu era popular, queria saber se eu tinha condição de financiar ou não. E quando eu era um padrão maior, queria saber se eu tinha dinheiro para pagar ou não. A abordagem ela era muito voltada para isso, era uma abordagem pré-formatada. Então eles não queriam me ouvir, eles queriam fazer o discurso pré-formatado para eles. Então, se você quer ter sucesso em vendas, ouça seu cliente. Ele vai te dar a informação que você precisa. Muito legal. E por fim, e por última dica que eu separei hoje, a verdade, ela vende hoje como nunca vendeu. E a gente falar de verdade, eu não estou falando só no sentido espiritual da coisa, não. Por exemplo, hoje quando a gente fala de uma rede social, você colocar uma foto que de repente pode ser uma foto escura, uma foto tremida, mas seja uma foto do cliente real, ela vende muito mais do que você colocar um banco de imagem. Você colocar aquela foto produzida que ela não é verdade. Ano passado eu tive a oportunidade de participar do RD Station,
do RD Summit, perdão, que é um evento que tem lá em Florianópolis do RD, que é um software de automação, enfim. E lá foi falado muito disso, de cases reais. E eles contaram alguns cases que lá na empresa a gente sempre comenta. Teve um caso que o pessoal estava fazendo a social media do Rock in Rio, e aí o social media cobrindo o evento, ele viu uma senhora de uns 70 e poucos anos, numa grade, e ele foi conversar com ela. E abordou, a senhora gosta também de rock? Ela tinha ido em todos os Rock in Rios. Desde o primeiro até... Ela participou de todos. Aquilo ali virou uma história, e eles fizeram um videocase com ela. Teve um outro videocase que o motorista de Uber estava levando um dos organizadores do evento, e chegou lá e ele falou, mas esse evento é sobre o quê? E aí sobre o quê? O rapaz levou ele lá, apresentou para ele, levou ele em palestra, ele conheceu o porquê. Ele levava um monte de gente, transportava um monte de gente para lá e não sabia o que estava acontecendo. Eles fizeram aquilo um videocase e colocaram aquilo na rede social. Isso hoje engaja muito mais. Então, verdade engaja. Quando a gente volta lá atrás e fala de comportamento de pessoas, você fazer uma autocrítica. Não adianta você hoje mais querer colocar na mulher um vestido que está menor do que o que ela precisa e a vendedora fala que está lindo, porque as pessoas hoje elas têm um conhecimento muito maior do que o que elas tinham. Então, você vender seu produto querendo ressaltar inverdades, ela não vai vender. Então, seja verdadeiro, seja real. Você fazer uma autocrítica, muitas vezes gera uma credibilidade. E aí eu vou falar assim, eu fazendo trabalho de comunicólogo, de publicitário. Se eu apresento, por exemplo, uma campanha para a Lotnet aqui, eu trouxe um layout, falei, Dani, trouxemos isso aqui. Pô, eu achei muito legal, achei muito bacana, mas eu estou um pouco na dúvida em relação, sei lá, a essa imagem aqui, essa foto que está no meu título. Então, Dani, eu estou aqui trazendo o meu produto para você. Cara, eu gostei, eu achei legal, mas essa imagem eu estou na dúvida. Cara, eu não tenho certeza dessa aqui, você gosta? Aí o Dani falou, pô, cara, eu não sei. Mas eu tô passando credibilidade pro Dani a ponto de criticar o meu trabalho, que eu tô na dúvida disso aqui e eu queria sua opinião. Pô, me ajuda nisso aqui? Vamos trocar? Você acha que vale a pena? Eu acho que eu tô querendo voltar lá e vamos fazer um novo teste nisso aqui. Eu não tô te empurrando algo. É isso aqui. De repente o Dani vai falar, mas eu tô na dúvida dessa imagem. Não, mas essa imagem. Então, venda verdade. As pessoas estão cada vez mais bem informadas. Não tem problema de falar para o cliente, desculpa, não tem problema para o cliente de falar assim, não sei. Concorda? Exatamente. Não sei. Sem dúvida. Não sei, eu estou em dúvida. Vamos descobrir isso juntos? Não é? Exatamente. É isso. Então, a última dica que eu gostaria de encerrar é na sua comunicação, venda a verdade. Tem um termo que é a coisa mais boba do mundo, mas que se você aprender a falar, você vai evitar muito problema na sua vida, que é o não sei. Na sua vida profissional, quando alguém chegar perto de você para falar, cara, não sei. Você está evitando um problema e você está abrindo porta para você aprender algo. Porque se você falar que sabe, vão deduzir que você sabe, você não vai aprender e vai ser cobrado por isso. Então, a verdade, ela vai te ajudar em todos os momentos da sua vida profissional. Então, eu encerro essas dicas todas com isso, vendo a verdade. Cara, infelizmente, a gente só tem 6 minutos, que tá muito legal. Assim, eu quero só fazer uma parte aqui, estou respondendo aqui. Jefinho está aqui com a gente, presidente da Vitória da União, obrigado pela participação. Fernando Drummond está aqui também, presidente da Parcelar, obrigado pela participação. E todo mundo aqui, de repente posso estar fazendo alguma injustiça, estou só colocando algumas pessoas que foram chamando aqui ao longo da nossa conversa. Nós temos 5 minutos para perguntas e explorar bastante o Euler aí, que estou até empolgado com a conversa aqui, bastante empolgado. Vou abrir para perguntas aqui, pessoal. Deixe seu contato, o pessoal está pedindo, Euler. Depois a gente pode fazer vou colocar na bio, como é que você quer fazer, Euler? Pode colocar na bio, tem meu Instagram, Euler Rodrigues Mendes, pode mandar lá o contato por lá, ou pelo meu e-mail também, Euler, EULER, @estaloin, estalo é STALOIN.com.br. Pode mandar e-mail ou contato lá pelo Instagram, fiquem à vontade lá, mandar pergunta, trocar ideia, fica bem à vontade.
Eu vou fazer uma pergunta. Então, tem 4 minutos, eu quero explorar o Euler ao máximo. Cara, de tudo que você falou, para mim foi muito legal, me chamou muito a atenção a questão da experimentação. Cara, eu acho que o fato de a gente experimentar novos formatos e fazer novas tentativas já era importante, nesse momento cada vez mais. Quais são, vamos dizer assim, os entraves que você percebe dentro das empresas quando você propõe novos formatos? A gente estava conversando antes, né, para a gente aquecer um pouquinho, e a gente comentava sobre a dificuldade que os profissionais de marketing tinham até poucos anos atrás de mostrar a importância do online para o empresário. E que isso foi demorado, né, cara, para a gente poder conseguir inserir na cultura das empresas. O que você vê de dificuldade hoje, cara, de inserção, de novidades? Tá, só antes de responder essa pergunta, o Jefinho está perguntando qual serviço que eu presto aí. Deixa eu vender meu peixe também. Ô, Jefinho, nós temos uma agência de publicidade para o leigo. Lá, hoje, nós temos um ecossistema de comunicação que a gente faz toda a parte de serviço de agência e a gente também tem outros serviços lá dentro, de consultoria, enfim. Mas nós prestamos toda a parte de comunicação que uma agência tradicional fazia, mas temos um modelo diferente. Então, toda a parte de digital, de campanhas, de criações, de uma marca a grandes campanhas, a gente atende clientes de segmentos bem diversificados lá, construtoras, loteadoras, enfim. Então, fica à vontade depois de pegar o contato também para a gente conversar. Bem, Dani, quando a gente fala de experimentação, até por incrível que pareça, é um discurso muito bem aceito. Quando eu viro para alguém e falo assim, olha, eu tenho uma novidade, hoje as empresas elas até aceitam muito bem. Mas na hora de implementar, a grande dificuldade é comportamento. Aquilo que eu falei lá no início de mudar a forma de pensar é uma coisa assim incrível, que as pessoas não querem. Mais uma vez, saiu do meu comodismo, me incomoda. Eu tenho que mudar a atitude, eu tenho que mudar o roteiro, eu tenho que mudar o caminho que eu faço, esbarra em pessoas. Então, a grande dificuldade que eu vejo hoje, que eu percebo, são pessoas. As pessoas não querem pensar e não querem mudar o comportamento. E nós estamos vivendo uma época da humanidade, que o digital transforma tudo. A nossa forma de transporte mudou, a forma de me relacionar mudou. Vou dar só um exemplo rapidinho para vocês aqui. O Tinder, que é um aplicativo de paquera, né? Ele não mudou a forma das pessoas se relacionarem. Ele simplesmente oficializou a forma das pessoas se relacionarem. O comportamento mudou, ele pegou aquilo e transformou aquilo num aplicativo. Ele não está criando nada novo. Por quê? As pessoas mudaram o comportamento na forma de se relacionar. Então, se eu me relaciono de uma forma diferente, se eu peço comida de uma forma diferente, se eu me locomovo de uma forma diferente, por que não na minha vida profissional eu não vou fazer ela de uma forma diferente? Então, as suas atitudes profissionais, elas têm que mudar. Então, quando você chega hoje numa empresa falando de mudanças, a gente sempre esbarra no comportamento das pessoas. Então, esse que é o grande desafio. Legal, cara. Pessoal, estamos chegando ao fim. Infelizmente, foi muito legal. Nós estamos aí com 2 minutos para encerrar. Estou ficando esperto, porque minha primeira live encerrou no meio, eu não sabia por quê. Mas eu gostaria aqui de agradecer a todos que estão nos vendo, participando. E quero agradecer a você, Euler, por a sua disponibilidade. Eu quero fazer aí um prazer. Um elogio. A Lotnet teve a Estalo como parceira, como sócia no início do negócio. E foi uma ajuda imensurável. Imensurável. Tá bom? Obrigado. Imagina, foi um prazer. Pela sua participação, pela sua contribuição, porque nós estamos bastante engajados aí de levar informação, conteúdo relevante para o mercado imobiliário nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, foi um prazer, espero ter ajudado. Fiquem à vontade de entrar em contato. E eu também não deu para cumprimentar muita gente aí, mas eu vi muita gente conhecida aí também, ex-alunos, pessoal do trabalho, parente, vi até minha irmã entrando aí. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aí também. Fica à disposição. Entre em contato. Euler Rodrigues Mendes no Instagram ou euler@staluin.com.br. Valeu aí, pessoal. Valeu, galera. Grande abraço. Um abraço. Bom trabalho e boa semana. Valeu.